Olá, amigos da Casa Assistencial Jesus e Maria. Vamos dar início ao nosso culto online, nosso tratamento espiritual realizado à distância. Estamos agora nos conectando mentalmente. A equipe espiritual, dirigida por nossa mentora, irmã Sheila, nos conectando à nossa dirigente espiritual, Irene Artiaga, para recebermos a visita desses bons amigos da equipe que monitora e nos tutela durante o tratamento espiritual, facilitando a nossa reforma íntima, facilitando o nosso autoconhecimento, para que, elevando o padrão vibratório, nós possamos ter mais consciência e liberdade. Esse é o objetivo, da evolução, o objetivo do nosso Criador. Então, vamos dar início à nossa reunião, primeiro com o protocolo. Vamos relatar, que estamos já no final de maio e em junho nós temos a campanha da sopa de inverno. Então nós já convidamos a todos para se programarem, para separar agasalhos. Nós vamos fazer uma campanha para aquisição de cobertores e, assim como aconteceu em 2019, nós iremos a campo, realizar a entrega da sopa num local específico, provavelmente na mesma localidade que fomos no ano passado, levando o alimento para o corpo físico e para o espiritual. E lembrando sempre dessa campanha maravilhosa da Irmã Dolores, um espírito que nos auxilia muito na área da regeneração, do Ministério da Regeneração. Então estão todos convidados a se preparar, para essa arrecadação de agasalhos e cobertores. E também vamos reforçar ainda no protocolo a importância da campanha entre amigos, de nós arrecadarmos alimentos para a composição de cestas básicas, enxoval de bebê, leite. São esses pequenos atos que nos tornam cada vez mais blindados contra influências negativas, contra um padrão vibratório que nos torne vítimas de espíritos obsessores. É o trabalho no bem, o bem faz bem, como diz o mentor Dr. Paulo Lespori. Então estão todos convidados. Nos sábados, nós temos realizado na parte da manhã, a partir de 9h30 da manhã, a sopa fraterna, e nesse período da manhã, até por volta de 12h30, 1h, a gente, 12h30 até 1h, a gente estará recebendo essas doações. Caso queiram levar pessoalmente, nós estamos lá trabalhando com uma equipe reduzida de voluntários, todos usando máscaras, e com precaução, conforme a orientação da OMS, mas são todos bem-vindos para essa visita e para termos um contato, ainda que breve, pessoalmente, na Casa Assistencial Jesus e Maria. E o último recado, vamos reforçar sempre, durante esse período, que à noite nós somos levados para o plano espiritual. Durante o descanso do corpo físico, nosso espírito ele é conduzido para um local bom ou ruim. Quando estamos na vibração certa, adequada, e pedimos ao nosso anjo guardião, pedimos à nossa mentora, irmã Sheila, nós somos conduzidos para uma caravana e nos encontramos na Casa Assistencial Jesus e Maria, no plano espiritual, e auxiliamos todas as atividades, palestras, todas as atividades que nós temos aos sábados, elas estão acontecendo
e de forma mais intensiva. Então nós temos que estar conscientes disso e não nos deixar levar por pensamentos de que estejamos sem a presença física na casa. Isso não quer dizer que nós não estejamos sob a proteção da mentora Sheila. Pelo contrário, é o momento que nós estamos mais tutelados. Vamos confiar e lembrar disso principalmente na hora de dormir e agradecer. Ela mesma lançou, a campanha do agradecimento e nós já temos alguns depoimentos muito maravilhosos mesmo, lindos, e isso será compartilhado aqui no canal da Casa Assistencial Jesus e Maria. E lembramos também que agora com essa modalidade da comunicação via YouTube, que nós temos a oportunidade de comentar, curtir, todas essas interações na comunicação, elas geram uma visibilidade para o canal. Então, vamos dar início com uma prece de gratidão. Vamos fazer uma prece espontânea, elevando o pensamento a Deus, controlando a nossa respiração, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, mentora Sheila, a toda a equipe espiritual da Casa Assistencial Jesus e Maria, pelo ar que respiramos, pelo sol, pela luz, pelas oportunidades de trabalho, pelo convívio, ainda que à distância durante esses últimos dias, pelo convívio com espíritos amigos, com irmãos de longa data, de várias vidas que se reencontram para o trabalho fraterno, em equipe. Agradecemos pelos ensinamentos que burilam a nossa alma, para que nós consigamos vencer o nosso ego, vencer a nós mesmos, para compreendermos que somos todos filhos do mesmo Pai, todos somos convidados ao trabalho no bem. E a Casa Jesus e Maria nos acolhe e nos proporciona várias oportunidades de trabalho. Por isso nós agradecemos. Obrigado, irmã Sheila. Vamos então para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir o Evangelho junto com a equipe, e ver o que eles vão nos passar hoje o ensinamento. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, disse-lhes: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e lhes pagai, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um.
e, em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor. Mas, em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo 1 moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Depois nós temos a instrução dos espíritos: os últimos serão os primeiros, e a missão dos espíritas. Essa parábola do Senhor da Vinha, como em tantas outras oportunidades, Jesus demonstra toda a sua sabedoria, para transmitir ao povo da Galileia, naquele momento, há quase 2000 anos, ensinamentos que serviriam para todas as gerações posteriores, chegando à nossa, e também servirá para as próximas. Ele usa o exemplo de uma vinha, que seria o mais próximo do que hoje nós teremos na indústria e nos serviços, porque naquele tempo a vinha ela fazia várias qualidades de vinho, que servia desde bebida alcoólica até remédio na época, a uva passa, o suco e vários produtos derivados dessa vinha. Então dava oportunidade de trabalho para várias pessoas. E assim, a primeira hora, quem começou de madrugada a trabalhar, até quem começou, digamos, às 5 da tarde, na 11ª hora, e trabalhou apenas até às 6 da tarde, Então nós temos aqui uma ilustração de uma organização que a espiritualidade realiza para exemplificar a nossa missão enquanto encarnados. Nós temos uma herança dos que começaram a trabalhar primeiro. Então, depois, nas explicações das instruções dos Espíritos, nós sabemos que os primeiros profetas tiveram que abrir caminho para a vinda do Cristo na Terra, e muitos pagaram com a própria vida. Depois vem o Cristo e traz a lei do amor e prepara o caminho para que 18 séculos depois viesse o Allan Kardec como um codificador, recebendo todas as comunicações e as instruções dos Espíritos, abrindo caminho para que nós entendêssemos melhor as leis universais, a lei do progresso, a lei de ação e reação, várias leis que são explicadas no Livro dos Espíritos e nas outras obras do Pentateuco de Kardec. E isso também abre caminho para que depois venha Chico Xavier, com 400 obras literárias e, mais do que isso, o exemplo prático da caridade, que ele, além de ter sido esse grande médium psicógrafo, ele foi um exemplo do homem de bem, da missão dos espíritas. Então nós temos nessa jornada, Jesus nos ensina que os últimos recebem a mesma quantidade que os que trabalharam o tempo todo, o dia inteiro, quer dizer, ao longo de várias encarnações. Então nós herdamos toda essa preparação do terreno para que os que estão chegando agora possam acessar as informações, os ensinamentos, os aprendizados. É nesse sentido que todos são chamados ao trabalho e poucos são os escolhidos, porque há um verdadeiro funil. Há muitas distrações no plano físico. Todos reencarnam com uma missão. Todos reencarnam sedentos pela oportunidade de pagar as dívidas do passado praticando o bem. Mas chegando aqui no plano físico,
uns vão para a praça, outros, né, ficam esperando esse chamado ou recebem o chamado e deixam para depois. No caso da parábola, quando fala que vai deixar para o outro dia, esse outro dia é uma nova encarnação. E aí vai ficando cada vez mais complicado, porque nós deixamos uma herança de que não atendemos ao chamado do trabalho, do trabalhador, do senhor da vinha. Então, toda vez que a gente lê, né, e relê essa linda parábola, nós conseguimos compreender melhor toda a extensão de milhares de anos de preparação para que nós chegássemos agora, em 2020, no meio, né, de uma transição planetária. A evolução do planeta, que passou por uma era de trevas, a era medieval, em que esses trabalhadores tanto sofreram, né, chegando a ser levado os primeiros cristãos, serem queimados e devorados por leões no Circo Máximos, em Roma, até que depois chegassem na Idade Média, tantos foram queimados, né, nas fogueiras, porque tinham mediunidade e eram considerados bruxos. E hoje nós temos relativa liberdade, né, de escolha, não precisamos ser mártires, não precisaremos dar a nossa vida para sermos cristãos, para colocarmos em prática esses ensinamentos. Então, nós somos esses trabalhadores da última hora, que estão chegando às 5 da tarde para trabalhar até às 15 para 6 e ainda assim receber o mesmo tanto que receberam esses primeiros profetas, Elias, João Batista e tantos outros. Então, vamos ao trabalho, né? Como diz o Dr. Paulo Lespre, Irene Artiaga e nossa mentora Sheila. Agora, nós iremos para a próxima etapa do nosso encontro com a fluidificação da água. Pelas almas sofredoras que pedem prece. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus clemente e misericordioso, que vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que reclamam nossas preces e principalmente sobre a alma de bons espíritos, cuja única opção é o bem, intercedei comigo em favor de seu auxílio. Fazei brilhar diante de seus olhos um raio de esperança e que a divina luz os ilumine sobre as imperfeições que os distanciam da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de depurarem-se, para apressar seu aperfeiçoamento. Fazei-lhes compreender que através de seus esforços pode abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, em sua bondade, dê-lhes força de perseverar com suas boas resoluções. Possam estas palavras benevolentes amenizar seus sofrimentos, mostrando-lhes que há na terra seres que se compadecem e que desejam sua felicidade. Que assim seja. Vamos mentalizar a nossa sala com a luz azul e pétalas de luz vão se derramar sobre nós. Espíritos amigos estão impondo as mãos sobre nossas cabeças e trazendo do alto, do nosso Criador, a energia necessária para reequilibrar os nossos chakras, nossos centros energéticos, limpando a nossa aura, trazendo uma bolha de proteção imunológica para que nós tenhamos consciência de que precisamos estar com a mente sã para termos o corpo são. Nós temos que mentalizar essa luz e confiar na proteção, na força que vem de Deus e toda a sabedoria do Cristo, nosso Senhor, que preparou esses trabalhadores, que são os mentores, os mestres ascensos, tudo para que nós tenhamos as condições necessárias para crescer. Então nós todos recebemos nesse momento a imposição das mãos e nos sentiremos fortalecidos à medida que a nossa fé estiver ativa. Jesus disse: ide e não pequeis mais. Ele curava as pessoas
que o procuravam, mas ele dizia, a sua fé te curou. Não podemos transferir para outrem o nosso compromisso. Nós somos centelha divina e somos aptos a fazer tudo o que Jesus fez no tempo certo, a partir do momento que a gente se entrega a esse trabalho de crescimento e evolução. Nós não somos qualquer um. Cada um de nós é uma centelha divina. Cada um de nós é uma criatura gerada pelo próprio Criador. E ele não privilegia ninguém. Ele ama Jesus da mesma forma que ama a você, a mim e a toda a humanidade, independente do grau de evolução, se já está sendo esse trabalhador da última hora ou se vai deixar para uma próxima oportunidade. Ele tem todo o tempo da eternidade. Nós é que estaremos adiando. Assim, nós recebemos essa energia e a nossa fé vai nos curar. Vamos dar seguimento, lembrando que a desobsessão já foi retomada. Ela não está sendo realizada à distância. Os médiuns da Casa Assistencial Jesus e Maria já estão realizando na terça-feira a desobsessão presencial. Então, essa etapa já está sendo retomada, assim como os trabalhos do Ministério da Regeneração no sábado, né? A desobsessão já foi retomada nas terças-feiras à noite. Meus amigos da Casa Assistencial Jesus e Maria, nós temos o grupo no WhatsApp e durante esse período de distanciamento social, nós temos nesse grupo o contato da médium Marta. Ela é ministra do auxílio. Então, nós orientamos a todos a procurar o contato dela, nós vamos colocar hoje, para enviar os nomes do caderno de vibrações. Todos podem fazer nesse momento, né, as vibrações, nós vamos fazer agora na etapa final do culto. Todos podem mentalizar os nomes das pessoas encarnadas ou desencarnadas que estão necessitando dessas vibrações. Mas durante a semana, todos podem escrever no papel e tirar uma foto ou digitar, se preferir, essa lista de nomes para que a gente possa registrar no caderno de forma física. No momento tem sido registrado, né, no plano espiritual. O Senhor da Vinha, ele ofereceu o trabalho para que nós tivéssemos horas de trabalho, para que nós tivéssemos o merecimento através do trabalho no bem. Então, isso significa que há no universo, nas leis universais, uma lei que é chamada contabilidade do mundo espiritual. Através da caridade, nós angariamos horas de trabalho no bem. E é assim que nós podemos interceder por outra pessoa. Nós nos lembramos, né, no livro Nosso Lar e também no filme, que uma mãe vai até um ministro, né, do auxílio pedir pelos filhos que estão no plano físico. E ele fala, você tem trabalhado? Quantas horas luz você tem para pedir essa intercessão? Então, não existe mágica no mundo espiritual. Existe manipulação do magnetismo e existe a realização das boas ações. Por isso Jesus se alegra quando nós estamos trabalhando no bem. Por isso ele usa os exemplos das parábolas, por exemplo, do bom pastor, né, que se alegra quando uma ovelha desgarrada é trazida de volta para o seu local de proteção. O Senhor, esse pastor, vai se preocupar mais com uma ovelha desgarrada do que com as outras 99 que estiverem já sob proteção. Então,
nós temos que fazer a nossa parte. Não existe milagre sem as boas obras. Nós precisamos de trabalhar. Então, nós muitas vezes não citamos, né, as horas, os nomes das pessoas que estão realizando as obras, porque o mérito é maior quando é realizado de forma anônima. Mas dentro da organização da Casa Assistencial, nós registramos para ficar no livro da vida. Isso, quando a gente registra num simples caderno de papel, no plano espiritual, isso pode ajudar muita gente. No último sábado, nós estávamos preparando a sopa fraterna e chegou um homem e parou na frente da Casa Assistencial e perguntou se poderia buscar alguns alimentos que ele gostaria de doar. E quando ele foi doar esses alimentos, passado uma meia hora, ele voltou e trouxe várias doações e com os olhos cheios de lágrimas ele falou: quando eu era criança, eu passei muita dificuldade e a sopa que eu tomava aqui nessa casa me ajudou muito. E hoje eu posso retribuir e agradeço de coração. E ele tentou não deixar o nome, ele queria fazer a doação totalmente anônima. Aí eu pedi só o primeiro nome, que eu não vou citar, mas ficou registrada essa doação. Então, uma doação feita dessa forma, né, de coração, como nós temos ouvido também outros que não vamos citar, mas muitas pessoas estão usando. Olha, é pouco, mas é de coração. E é isso que importa, né? É a intenção. Então, todos são convidados. Às vezes a gente está um pouco tímido, fala: nossa, mas eu queria ajudar muito, mas eu não estou em condições. Então vamos ajudar, né, de forma simbólica, mas de coração. Isso tem um valor enorme para nós e para os nossos parentes que estão no plano espiritual e também os nossos parentes que a gente quer que sejam auxiliados, a gente pede por eles, mas a gente tem que ter esses registros na contabilidade divina. E nós temos, só para complementar, os nossos mentores seriam, não estamos falando de bens materiais, mas os nossos mentores seriam faria numa comparação o papel de uma pessoa que tem muitos bens, né, milhões de horas-luz, e que nos emprestam. Mas eles também, nessa contabilidade divina, fica registrado esse empréstimo, e aí nós temos que honrar esse compromisso, e quando estamos bem, nós também vamos ajudar outros, né? Somos ex-náufragos ajudando outros náufragos. Olha como é bela, né, a lei da caridade. Então vamos agora às vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, vibremos pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho e de estudo, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos, pelo nosso lar e nossos familiares, encarnados e desencarnados. Vibremos pela transição planetária pacífica e por nós mesmos, graças a Deus. Assim, nós chegamos ao final do nosso culto online, lembrando da campanha que a nossa mentora irmã Sheila instituiu, né, a campanha do agradecimento. Nós temos alguns depoimentos que vamos tornar público com a autorização, né, dos depoentes, e convidamos a todos que enviem vídeo,
por WhatsApp, ou áudio, ou texto, uma carta escrita manualmente, né, de punho, para a gente poder, né, organizar esses agradecimentos e passar para a nossa dirigente espiritual, Irene Arteaga, como um registro dessa gratidão dos trabalhadores da última hora. Que Jesus nos abençoe e uma boa semana a todos. O seu lar